pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui num negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a câmera em policial meu de maneira alguma. Porque todo mundo contra Bolsonaro. Não é que eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo, tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto, já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané, numa mola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the frontbench. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. Ah, de novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu tô saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro pra cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da Ampeg. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms.
Então, seja muito bem-vinda aqui no Haja Lucidez, Pitoli. É um prazer ter você aqui comigo. Júlia, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Boa sorte nessa nova empreitada, corajosa empreitada, que seja de muita lucidez e muita luz também. Muita coragem, a palavra coragem, certa, né? Eu não tenho dúvida que não faltou. Que triste, né, Pitoli, a gente desejar sucesso e força e coragem para uma pessoa que quer fazer jornalismo no Brasil, né? Pois é, há tempos a gente vem pensando como a gente nunca precisou, não do ponto de vista da qualidade da informação, né, do teor da informação, da verdade e dos fatos, mas com relação ao que a gente vai noticiar. Então, quando a gente tem que escolher o que vai dizer dentro de um jornalismo feito com seriedade, é porque algo já deu errado, Júlia. Já deu errado. Mas antes, queria pedir para você se apresentar. Primeiro que a sua voz é linda, né? Obrigado. É meu ganha-pão, inclusive. Sempre foi assim, sua voz? Na verdade. Ou não, é exercício? Não, acho que eu entrei no rádio muito cedo. Entrei no rádio na semana que eu fiz 16 anos, eu entrei no rádio. E você já tinha essa voz, assim? Acho que trabalhada, né? Depois a gente acabou buscando, Ou né? seja, para você que tem a voz feia, seja homem, seja mulher, tem como melhorar a voz. Olha, embora hoje, eu digo o seguinte, você tem dois modelos aí. Você tem o modelo, eu chamo de o grego e o latino, né? O modelo grego, ele sempre priorizou o conteúdo, enquanto o modelo latino, que a gente tem uma afeição maior, sempre priorizou a embalagem, né? Então, a emoção. A embalagem. Então, às vezes, pode não ter uma boa voz, mas a embalagem é boa. Ou pode não ter um bom conteúdo, mas a embalagem é boa. A gente já viu isso aí, por exemplo, na música em especial, né? Então, isso mudou ao longo do tempo. Eu acho que hoje o conteúdo ele tem um papel preponderante nisso, porque as pessoas, quando entenderam que notícia deixou de ser, né, o mais importante, mas a opinião passou a fazer a diferença, e a opinião aí é a voz de quem entende. Essa é uma discussão interessante, né? Porque a gente vê hoje um fenômeno que é exatamente o surgimento de comentaristas políticos. Sem dúvida. Né? Eu, por exemplo, eu não sou jornalista. Eu sou cientista política, eu não me coloco como imparcial. Eu não sou imparcial, meu lado é claro. Isso né? É ótimo. Mas eu sou justa. Sim. Então, você pode ter um lado e, ao mesmo tempo, ser justo. Sim. E aí, você hoje tem esse campo que é o dos comentaristas políticos, mas é um campo que não deve ser confundido com o jornalismo. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o jornalismo da grande imprensa, inclusive financiado com dinheiro público, o que é o jornalista? O jornalista é aquele que deveria transmitir fatos de uma forma isenta. Mas não é isso que a gente vê, né, Pitoli? Pois é. Durante quanto tempo fomos manipulados, né? Ainda você pediu para me apresentar, até para contextualizar. Hoje eu comando um programa nas manhãs do Brasil, aí do YouTube no Brasil. É líder de audiência no YouTube no Brasil pelas manhãs. De que horas a que horas? Das 8 da manhã até 12h45, Júlia. Meu Deus! E você está lá sozinho? Tem os nossos comentaristas, tem as entrevistas, enfim, todo dia. É uma rádio feita ao vivo, porque a Auriverde Brasil, a Auriverde tem esse nome porque ela foi inaugurada dia 7 de setembro de 1956. Uau! Ela vai agora para 70 anos, a rádio. Né, da qual sou sócio. Que é de Bauru. Bauru, centro do estado de São Paulo. Bauru, se você pegar o estado de São Paulo e colocar o dedo no meio do estado, é Bauru. 340 quilômetros da capital. Né? E ali estamos há quase 70 anos com esse CNPJ e há 6 anos com esse canal, que é o Auriverde Brasil. Fomos afiliados à Rede Jovem Pan durante 7 anos, até 2023. A gente usou o CNPJ era o mesmo, Auriverde. Entretanto, a gente usou a bandeira Jovem Pan por 7 anos, quando fomos expulsos em outubro de 2023 e retomamos a marca Auriverde. Né? E aí, esse programa pelas manhãs no YouTube é um sucesso. Né, e tem música ou não tem música? Não. Só notícia? Só política. E é você que seleciona a pauta ali? Na verdade, é uma pauta feita ao vivo. O que eu fiz? Qual foi a estratégia que a gente usou? 5 horas ali fazendo conteúdo e já analisando. Exato. Uau! Porque o que eu quis trazer foi o dinamismo daquilo que eu vivo desde os meus 15 anos, que é o rádio. Então, se eu fizer uma reunião de pauta na noite anterior... Já desaqueceu? Já foi. Né? Olha,
isso que sirva para as pessoas que trabalham com comunicação. Não existe essa história de deixa eu programar o conteúdo semanal. Não tem isso. Hoje, a sua relevância de conteúdo está exatamente em você estar inserido no assunto mais quente do momento. Exato. E assim, sem o sensacionalismo barato, é com análise, porque a gente aprendeu o seguinte, Júlia, a notícia é uma commodity. A notícia é uma commodity. E tem uma outra situação que é a Auriverde. Nós aprendemos, até para fugir das garras desse Supremo Tribunal Federal, né, dos inquéritos que por aí tramitam até hoje, como os da fake news. O que a gente aprendeu, Júlia? A gente hoje busca a informação, que é commodity, nos principais portais. Então está lá, desde o UOL, Folha, o Globo, G1, Oeste, Gazeta do Povo, todas as vertentes, todas as frentes, ali eu busco a informação, que é commodity, que é a notícia. O comentário é o produto final. Perfeito. E o comentário de quem é? É o do Pitoli, é o dos meus convidados, né? E aí é que faz a diferença. Porque aquela notícia, ela vai ser dada na Auriverde ou em qualquer lugar. Que o que eu percebo é que casou tanto esse modelo de você mostrar o que está acontecendo já com uma análise, porque exatamente o brasileiro não teve acesso a conteúdos que deveriam ser básicos durante o ensino médio. Por exemplo, a gente deveria ter base de direito constitucional, a gente deveria ter base de economia, a gente deveria ter base de direito administrativo, empreendedorismo, geopolítica, ciência política. E nada disso foi ensinado. Então, como que as pessoas conseguem entender uma notícia e que geralmente traz uma complexidade profunda, porque envolve sociologia, envolve política fiscal, envolve política monetária, envolve política internacional. Então, é tanta coisa ao mesmo tempo, mas não houve a base para entender aquilo, né? Talvez aí o caminho hoje, ou um dilema que nós vivemos, é aprimorar o conteúdo, sofisticar o conteúdo e se afastar da audiência, ou você tentar trazer a reflexão, né, e ao mesmo tempo correr o risco de ser raso. Exatamente. A gente Você sente muito isso, né? Sim. É um trade-off muito sério, né? Você pode manter um nível muito alto do debate, mas muita gente já não consegue alcançar. Não vai ter aderência. Né? Eu, por exemplo, já vivi essa experiência. Já entrei numa rádio, queria colocar um debate num certo nível, mas não deu. E aí, na hora que eu baixava, que eu começava a misturar outros assuntos, aí a audiência gostava. Então, é complicado. E no meu caso, ainda, Júlia, tem a duração. Então, como eu estou ali a manhã inteira pronto para receber o João, que é o jornalista que garimpa as informações e traz as informações, o João Victor Teófilo, o João, o que ele faz? O João, ele é um rádio. Então, ele dá um sinal para mim, eu sei que tem notícia, um factual. Esse é o sinal que ele me dá, inclusive, no bastidor. Ele faz assim, preciso ler agora. Agora. Eu já sei o que está acontecendo, então, João, pois não. Então, ele vai lendo, por exemplo, hoje, quando saiu, a gente está gravando esse programa num dia onde tiram o sigilo. Muito obrigada. Né? A gente está gravando hoje, né, é fevereiro, um dia depois da denúncia do presidente Bolsonaro, né, que foi feita pela PGR. No dia em que liberou o sigilo da delação do Mauro Cid. Então, imagina hoje de manhã, no meio para o final da manhã, surja a notícia de que tirou o sigilo sobre a delação, a colaboração premiada do Mauro Cid. Uma informação que chegou naquele momento. E aí a gente automaticamente, diante do conhecimento que a gente tem ou arrecadou ao longo da vida, a gente vai tentando fazer com que a audiência, o espectador, entenda de fato o que é que significa aquilo para aquele momento. Qual é a contribuição que eu posso dar? É tentar trazer a reflexão, sendo parcial, que é o que você muito bem colocou, é fundamental que você traz, porque... Ser parcial é ter um lado, mas ao mesmo tempo não significa que você vai mentir, que você vai passar por cima da dignidade do lado oposto. Exato, sabe por quê, Julia? Outro dia, eu acho que foi o próprio presidente Bolsonaro, numa conversa com ele, assim, que ele enaltece o quê? Olha, você chegou até aí por conta da tua coerência, porque quando eu precisei criticar, eu critiquei, quando eu precisei apontar caminhos, eu apontei. Quando eu entendi, por exemplo, vivemos um problema há tempos atrás na escolha
das presidências das casas, da Câmara e do Senado, por exemplo. Eu não tive nenhum problema em dizer para o presidente Bolsonaro assim, presidente, por mais que eu entenda o movimento que o senhor está fazendo, fica muito difícil para o Pitoli ir na prateleira, até brinquei dessa forma, ir na prateleira e pegar um alcolumbre. É muito difícil. Dá um alcolumbre aí. Sabe assim, eu não compraria esse produto, você entendeu, Juliana? Aquele álcool-umbre, né? Exato. E se eu não acho que talvez daí até tenha surgido a ideia para o Paulo Souza. Ele fez isso, exato, o Paulo fez esse vídeo. Aí, imagina o seguinte, como eu vou dizer para a minha audiência, né, diante de tudo que eu defendo, que eu comprei um produto que eu não consigo vender, que você só vende o que você compra. E aí eu quero até te fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. A gente viu que, neste momento da eleição do presidente da Câmara, a gente viu a direita ficar inicialmente atônita e intrigada com a decisão do presidente Bolsonaro de apoiar Hugo Mota, de apoiar Alcolumbre. E aí uma outra parte da direita falou, não aceito, igual você acabou de colocar aqui, não aceito, eu acho que deveria ser um candidato antissistêmico, alguém que dissesse com clareza que vai pautar o processo de anistia, porque nenhum nem outro fez isso, né, durante a caminhada eleitoral. Sim, perfeito. E aí nós tivemos o outro lado da direita que falou, não, eu tô com o Bolsonaro, independente de qualquer coisa, se ele falou que é para apoiar Hugo Mota e Alcolumbre, eu tô junto. E aí começou a criticar aqueles que criticaram. Então, você sente o quanto isso, assim, eu falo porque eu sinto muito. Ao mesmo tempo que nós temos o referencial teórico do que é ser de direita, a gente tem o presidente Bolsonaro. Então, o quanto que gira em torno, a posição da direita brasileira gira em torno do presidente Bolsonaro e das suas decisões, e o quanto gira em torno desse conceito teórico da direita no Brasil que ainda está sendo construído. Acho que aí você responde. Acho que a gente está construindo ainda. A gente não tem musculatura suficiente para encarar alguns desafios. Musculatura conquistada pelo presidente Bolsonaro à sua maneira até aqui, pelo tempo. Pelos 28 anos de Câmara, pelos 4 anos de presidência, por tudo que viu e viveu na construção da sua história política. Então, de fato, ele passa a representar essa liderança quando, em 2018, ele derrota o sistema. Imagina, Julia, a gente tinha, em 2018, um candidato pronto para vencer a eleição chamado Geraldo Alckmin. Esse cara conseguiu juntar tudo que tinha de partido, ele conseguiu um latifúndio de tempo de rádio e televisão, que naquele momento ainda era importante. Sim. Né? Por eu mais acho que ainda tem essa importância. Tem, né? sem dúvida, sem dúvida. Partidos como o próprio Novo sofrem sem tempo de rádio e televisão. Isso é dito pelos próprios integrantes do seu partido. Precisa mudar. Precisa o formato. É uma outra discussão, mas a gente tem que mudar. Mas naquele momento o Alckmin conseguiu algo jamais visto do ponto de vista do número de apoios, de partidos apoiando, enfim. E terminou com 5% dos votos. Então mudou-se, quebrou-se um paradigma. E o paradigma foi quebrado por um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente tem que olhar nesse sentido, porque nessa construção que você muito bem coloca, né, a gente inevitavelmente passa por tudo o que ele já conquistou até aqui. Com inevitavelmente. Né? Então, diante disso, qual foi a minha proposta? A eleição foi no sábado, dia 1º. Dia 3, na segunda-feira, o presidente esteve comigo no programa, né, e eu disse para ele, naquele dia, presidente, a casa deu uma bagunçada de novo. E por que eu trago esse de novo? Porque a casa foi bagunçada no pleito em São Paulo, quando entra Pablo Marçal, dá aquela bagunçada na casa, presidente com Nunes por conta do Coronel Melo Araújo na vice-prefeitura de São Paulo. Né? Naquele momento, de novo, a gente, caramba, e agora para que lado vai? Exatamente. Né? Esse momento tem tudo a ver com a pergunta que eu fiz. Deu uma bagunçada na casa. Porque o eleitor de São Paulo, na média, queria Pablo Marçal, não queria apoiar Ricardo Nunes. Por conta da história e de quem estava junto? O Ricardo Nunes, o prefeito, estava oficialmente apoiado pela coligação que envolvia o PL. Exato, exato. E com o Melo Araújo na condição de vice. Então, né? E que tem um papel fundamental. Situação parecida com o que aconteceu em Curitiba. Com a Cris e, do outro lado, Fernando Pimentel. Sem dúvida, sem dúvida. Que foi onde nós nos encontramos. Exatamente, né? Exatamente. No caminho para Curitiba foi quando a gente se encontrou pela primeira vez ali, a caminho de um trabalho, de uma missão que era ajudar a Cris naquele momento. Exato. Né? E que foi maravilhosa, né? Sim, sai fortalecida, né, de um processo. Então, o que eu vejo, Júlia, a gente tem muito para caminhar, a gente tem que entender a liderança do presidente Bolsonaro, respeitar essa liderança,
entender que, pro momento, a gente não tem nada construído a ponto de querer dividir nesse momento. Não, de jeito nenhum. A gente tem um 2026 pela frente, com alguns compromissos, em especial a eleição do Senado. Na fala do presidente no café da manhã, no dia 1º de fevereiro, junto com os parlamentares, antes da eleição, para as mesas, ele faz aquela fala, né, de Aristóteles, né, me dê uma alavanca e eu mudo o mundo, né? Uhum. Ele me diz, me dá 50% do Congresso que a gente transforma o Brasil. Um experimento já conquistado por Bukele em El Salvador, onde eu estive em junho do ano passado na posse para o segundo mandato do Bukele. Olha. E eu passei a entender de fato o que aconteceu ali, porque a imprensa tenta trazer para nós que o que Bukele fez foi fora da Constituição, foi uma espécie de golpe e não foi. Ele está amparado pela Constituição. Mas o que Bukele... Ele mudou a Constituição, né? O que Bukele conseguiu... Mas por quê? Porque ele conseguiu, tinha maioria no Congresso. Ele teve, acho que 95% do Congresso. Porque a população entendeu, pô, é isso que eu preciso. Se você muda a regra do jogo e você está jogando dentro dessa nova regra, não há nenhum problema. E eu mudei constitucionalmente, eu mudei com os parlamentares, enfim. Então, se a gente entender que essa frase ela vem para balizar o que vai acontecer em 26... Eu acho que esse adendo que você fez, Pitoli, ele faz toda a diferença. Porque a gente também tem que tomar cuidado com mudanças causuísticas. Sim. Então, eu tenho uma situação que está sacramentada, mas aí, ali em termos de regra, eu tenho uma instituição, a lei, a regra é uma instituição. Então, eu tenho ali uma instituição já sacramentada e aí eu já antevejo que aquela lei, que aquela regra vai me prejudicar e mudo. Só que eu mudo num contexto em que não há uma vigilância do povo e que poucas pessoas fazem a mudança. Num oportunismo. Vou te dar um exemplo. Não sei se acho que você pensou aqui alguma coisa, vamos ver se é o mesmo. A mudança que o Supremo Tribunal Federal fez de colocar as turmas como responsáveis por julgar processos criminais. Eu ia te dar um exemplo político. Quer concluir? Quero. Só para explicar para as pessoas. Uma das grandes contestações sobre essa denúncia, né, que foi feita pela PGR, que foi feita ontem, e aí o ministro Alexandre de Moraes já designou que quem vai fazer o julgamento do caso do presidente Bolsonaro é a primeira turma do Supremo. Há duas turmas no Supremo, primeira e segunda. Nessa primeira, não há nem Nunes Marques, nem André Mendonça, ambos indicados pelo presidente Bolsonaro. A gente só não sabe se vai ser 4-1 ou 5-0. A questão é que, até 23, qualquer processo criminal era julgado pelo Pleno do Supremo. Pelos 11. Tanto é que o primeiro condenado do 8 de janeiro foi julgado no Pleno. E eis o que aconteceu. Abriu-se divergência, inclusive discussão, entre André Mendonça e Alexandre de Moraes. Me parece que já se sabia que o presidente Bolsonaro seria indiciado, certo? Seria denunciado. E aí eles fizeram uma mudança. Peraí, eu não posso jogar isso aqui no plenário, porque vai virar um espetáculo, porque vai abrir divergência, vai abrir bate-boca, e aí quem votar contra o presidente Bolsonaro vai ser ainda mais exposto. Então, é melhor você restringir isso a poucos ministros que estão numa primeira turma. Eu consigo a unanimidade da decisão e ninguém aparece ali, ninguém vai ter a cabeça mais alta do que os outros para poder apanhar. Então, a gente só tem que tomar cuidado que, tudo bem, mudou a regra, está dentro da nova regra, está valendo. Só que a gente precisa passar pelo crivo. Quem foi que mudou? Quando que mudou? E que legitimidade que tem? Porque uma coisa é você mudar uma Constituição que envolve centenas de parlamentares eleitos pelo povo. Outra coisa é um conjunto de pessoas que não têm a legitimidade popular tomar uma decisão como essa. A leitura que eu faço política, talvez um pouco diferente da que você traz, e a tua é brilhante, Júlia, vai no seguinte sentido. O brasileiro experimentou com dor, o brasileiro que entende um pouco do que está acontecendo, politicamente falando, experimentou a importância de um senador na dor. A gente experimentou, porque até outro dia você escolhia senador sem saber de fato para quê. E muito menos nem olhava suplente, Não é verdade? né? Olha aí São Paulo com o suplente do Major Olímpio, que é o Alexandre Giordano,
que vota 100% com a esquerda. 100%. Olha. No placarcongresso.com, no site do Maurício Marcon, o placarcongresso.com, você vê lá Alexandre Jordano, senador de São Paulo, ele vota 100% com a esquerda. De qual partido que é o senador? Ele PSD, não me lembro. Bom, mas enfim, fez a campanha como sendo de direita. Ele fez campanha sendo de direita, ele é suplente do Major Olímpio, que era de direita, e São Paulo ganha um senador de esquerda. Mas perceba, onde eu quero chegar. Se eu propor hoje, se eu falar para essa população, para esse brasileiro, que já entendeu, por exemplo, que colocar na mão de um único homem, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, a possibilidade de avaliar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo, que está cometendo todos os absurdos. E se eu propor para esse brasileiro, quer mudar essa engrenagem? No papel ela está ali, mas a gente viu que na prática não funcionou. Você quer mudar isso? Muito provavelmente a gente consiga apoio popular para mudar algumas coisas dessa Constituição. Nós precisamos mudar. Não por conveniência, mas por necessidade. Mas aí, nesse caso, teria legitimidade popular, né, Pitoli? Tem muitas pessoas ali discutindo. Não uma mudança que é feita ali com poucas pessoas, que sequer foi divulgada. Essa mudança está sendo conhecida agora, porque já houve a decisão de colocar o presidente Bolsonaro para ser julgado dentro da primeira turma. E quanto mais informação, melhor, para a gente escolher, inclusive, em 2026, o que a gente quer para a gente, Júlia. A gente precisa, de fato, escolher. Eu até falo na rádio semanalmente, né, eu tenho um momento ali que você já abriu o seu bloco de notas aí no seu celular para começar a colocar no radar quem você vai escolher em 2026, para já estar de olho nas redes sociais desse cidadão, para saber, por exemplo, diante de assuntos como o de hoje, no dia que gravamos o programa, sobre a denúncia do presidente Bolsonaro, né, como se posicionou, porque já há uma ala já pensando numa alternativa, enquanto a gente tem que lutar pela solução. E acho que não vai dar para o Bolsonaro. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Nós, inclusive, já entendemos que a gente precisa lutar pelo que é correto. E se uma fala num caminhão de som no 7 de setembro, uma reunião com embaixadores, é o suficiente para tirar do páreo um homem que hoje, por onde passa, arrasta multidões, nós estamos vivendo um momento controverso. Num momento assustador, eu diria. É controverso, não é? Assustador. E as pessoas literalmente estão assustadas. As pessoas ainda estão com medo de sair às ruas, né? Porque, assim, não há limites mesmo para a atuação. Mas se eu imaginar o seguinte, se eu quero mudar essa Constituição, se eu quero pensar num novo texto, se eu quero pensar em situações que melhorem essa relação do texto com a prática, eu preciso ter homens ali, homens e mulheres, é claro, valorosos. E para isso eu preciso escolher melhor. São Paulo ainda coloca tiririca dentro da Câmara. É um absurdo. Entendeu? Então, como é que eu posso exigir que vota 100%, ele é do PL, e vota 100% com Lula? Entendeu? Então, assim, veja, em algum momento, um voto que se dizia de protesto fez com que São Paulo tivesse um parlamentar a menos, entre aspas, é claro. Ele se acostumou ali com o mandato, virou o emprego dele. Sim. Né? E ali, assim, está fazendo dos votos, todo de acordo assim, com o que é importante para ele. Quantas vezes, Pitoli, você sentiu medo quando você estava comentando? Vou te contar uma história, Júlia. 5 de janeiro de 2023, ou seja, antes do domingo 8, eu fui para São Paulo para uma reunião, eu estava ainda afiliado à Rede Jovem Pan. Entrando na sala de um dos diretores, uma pessoa que eu respeito, ele não falou boa tarde. Ele disse, você vai ser preso. Nossa. Júlio, meu mundo deu uma balançada, eu queria entender o motivo, onde eu estava errando. Por quê? Porque naquele momento já havia um início de descolamento ideológico do que pretendia a Jovem Pan naquele momento e o meu trabalho. Sim. Já éramos a maior afiliada da rede, né? Eu já tinha o meu posicionamento dentro da rede, a gente estava ali perto de 1 milhão de inscritos naquele momento, hoje a gente já passa de 2 milhões, quase 2 milhões e 200 mil inscritos hoje. Uau! Né? Então, mas era um momento que a gente estava crescendo, fortalecendo e descolando ideologicamente, por conta da derrota de Bolsonaro. Júlia, eu voltei para casa, para Bauru, dá 4 horas de viagem, São Paulo, Bauru. Você nem lembra como? Eu voltei e comecei a entender o que eu tinha que fazer da minha vida. Eu decidi não contar para minha família, né? Passei 60 dias. Eu sei o motivo, porque por uma data especial em março, eu passei 60 dias acordando e estando pronto às 6 da manhã para atender a porta. Quantas vezes eu não fui molhar as plantas do jardim de frente da minha casa para que nem chutassem o portão? Caramba. Para, tipo assim,
eu estou aqui, eu já entendi, vocês podem entrar, não precisa chutar nada, porque eu tenho 2 crianças. Né? Meu Deus. Então, talvez o momento mais difícil. Aliado a esse, né, E, infelizmente, né, Pitoli, só um adendo, esse terrorismo dessa cena que você descreveu, de você estar na sua casa e com criança, e a polícia chegar literalmente com o pé na porta, infelizmente... Muitos políticos e jornalistas viveram isso, essa é a realidade do nosso país. Viveram. Esses patriotas que caíram nessa armadilha aqui, muitos viveram, mas muitos viveram. Pessoas que não tinham nada a ver com isso. Eu contei história, hoje, coincidentemente, na rádio, de uma mulher, Júlia, para tentar mostrar o que nutre o nosso sentimento. O sentimento de que a gente quer justiça. Uma mulher, essa história é verídica, eu atendi na rádio, de Campinas, no interior de São Paulo, a 1 hora de São Paulo, manicure, um salãozinho de beleza, manicure. O nome dela, o CPF dela aparece usado numa cidade a mais de 100 quilômetros da dela, uma pessoa humilde, a mais de 100 quilômetros da dela, financiando um ônibus do 8. Gente. Aparece o CPF, uma assinatura que não correspondia com a dela. Que loucura. Olha isso. Ela foi presa, essa menina. Ela foi presa. Vendeu o que tinha do salão, os equipamentos que ela tinha, para custear um advogado, algo em torno de 12 mil reais. Nossa. Ela vendeu o que tinha e um garoto de 10 ou 12 anos, o filho. Quando ela sai da prisão, 7 meses depois, com a tornozeleira, o filho com depressão profunda. Então, a gente olha o tamanho do estrago que isso vai causando. As famílias dos presos do 8 de janeiro estão absolutamente destruídas. Depressão profunda, o garoto, e com vergonha dela em função da tornozeleira. Sem saber de fato o que tinha acontecido, porque ela tentava dizer que não era ela, e ninguém ouviu, ela foi presa. Então, olha o tamanho das injustiças. Eu sou um sortudo nesse ponto, né? Porque, embora eu tenha sofrido com o medo, né, com o receio de ser preso, né, eu não deixei de fazer o meu trabalho em momento algum. Essa senhora nem estava em Brasília no dia 8 de janeiro. Não, ela estava na casa dela em Campinas. E aí ela foi presa porque usaram o CPF dela. O CPF dela. Olha isso. E aí descobriram isso agora ou não? Não, ela está respondendo ainda. Ela está respondendo ainda. Tamanhos absurdos, porque não individualizaram, né, Júlio? E outro medo que eu me lembrei agora que é importante registrar. Na Ouro Verde, ou ainda em tempos de Jovem Pan, às segundas-feiras e às sextas, eu começo o meu programa com o hino nacional. Na verdade, é um objetivo de despertar civismo, aquela coisa que eu vivi ainda em escola, no pátio da escola e tal. Eu faço isso até hoje. E você acredita que na segunda-feira, 9 de janeiro, eu me perguntei se eu deveria tocar o hino nacional? Porque eu falei, será que vão entender como uma provocação? Será que esses que estão prendendo todo mundo agora entenderão a execução do hino nacional como uma provocação? Tudo é visto. Essa é a grande crítica em relação a essa denúncia contra o presidente Bolsonaro. No processo, você parte das provas para você chegar numa decisão, numa conclusão. É diferente o que aconteceu. Você já tinha uma conclusão e todos os elementos que foram levantados, majoritariamente a partir de delações premiadas, que não têm força de prova, materialidade de prova, mas tudo aquilo que foi levantado com base nas delações premiadas foram colocados dentro de um contexto para subsidiar a construção da narrativa de que o presidente Bolsonaro liderou a tentativa de golpe no Brasil. É simples. Como é que eu condeno alguém conjugando um verbo no futuro do pretérito? Eu poderia, iria, deveria... Isso não existe. Né? Hoje, várias das manchetes dos principais portais traziam o termo suposto. Bolsonaro sabia do plano para assassinar o presidente Lula. Peraí. Vamos lá. Se tivesse havido um plano para assassinar o presidente Lula. Você já colocou no condicional, percebeu? Porque a gente não pode partir do princípio de que é verdade. Porque não tem que prova. houve um plano. Porque não mataram, tá aí. Certo? Então a gente não pode aceitar isso como uma verdade posta. Vamos imaginar que tenha havido um plano para assassinar o presidente Lula. Isso não é crime. Planejar matar alguém não é crime. Começa a ser crime quando você começa a tentar. No caso do crime de homicídio. Existe a ideação, existe o planejamento, existe a tentativa e existe a conclusão, certo?
Quando você tem a idealização do crime e o planejamento, isso não é crime. E aí, muito menos ter ciência de um plano se torna crime. Então, gente, estão condenando o presidente Bolsonaro. As manchetes são: Bolsonaro sabia da existência de um suposto plano. E aí? Então, e veja, o termo suposto, E daí? a condição do suposto, já inviabiliza, já fragiliza. Se tivessem comprado arma para executar um plano de matar, isso não é crime. Então, assim, mas é isso que eu, retomando do início da nossa conversa, se houvesse um entendimento mínimo sobre direito penal no Brasil, as pessoas saberiam. Pensar não é crime. Inclusive ter cobrar um sobre sonho. Isso, certo? Eu gostaria que fulano de tal morresse. Isso não é crime. É desejo, é opinião, é vontade. E cá para nós, a maioria de nós gostaria de ver certas pessoas bem longe do Brasil. Vamos colocar assim, dessa maneira. Júlia, perfeito. Né? Hoje na rádio, diante disso tudo, eu fiz um comentário assim: quem é que não teve um pensamento não cristão aqui ao longo dos últimos tempos? Mas espera aí, o que é cristão? Do ponto de vista de desejar, por exemplo, a morte de alguém. Mas se você deseja a morte de uma pessoa injusta, isso não te torna não cristão. Não, mas eu estou dizendo assim, um pensamento que vá contra os princípios do amor ao próximo. Eu estou tentando mostrar assim, Júlia, nessa minha fala você vai entender. Vou tentar ser mais claro. Não, eu entendi o seu raciocínio, eu só quero... É para provocar, assim. Então, eu não posso nem pensar? Claro que pode. Eu não posso ter esse desejo? Claro que pode pensar. Por mais que pode contrariar... Claro que pode pensar. Concorda? E, assim, é um absurdo que esteja sendo criminalizado o pensamento no Brasil. Exato. É um absurdo que esteja sendo criminalizado conversa, inclusive conversa de WhatsApp. Exato. Isso é revoltante. Sabe? Você está ali num grupo de WhatsApp, tendo uma discussão, tendo um debate. Hoje virou-se cultural no Brasil printar uma conversa de WhatsApp e querer processar uma pessoa. É esse o espírito hoje do Brasil. Parabéns para quem criou isso. Esse Porque monstro. Criou-se exatamente um ambiente de revanchismo, um ambiente de ultrapoliciamento, hostil, um ambiente de hostilidade tremenda. Não é que é assim, olha, eu não concordo com o que você pensa, vá catar coquinho. Não, esteja preso. Eu vou contra você Eu agora. quero que você esteja preso. Então, numa definição de desinformação, é uma loucura. de desordem informacional. Aí para piorar, enquadrando em situações que sequer são crime e que sequer têm definição. Vamos lá, o que é fake news? Pois é tudo aquilo que eles querem que você não desordem fale. informacional? Porque, assim, no crime, para ser crime, você precisa ter a conduta ali tipificada criminalmente. Eu não posso elucubrar e falar, eu acho que isso aqui é crime, ou deveria ser crime. Não é assim. Direito penal é lei. E, salvo engano, já existem ferramentas dentro do processo penal, civil, enfim, que você pode, caso se sentir injúria, calúnia, difamação, que você pode usar. Você já tem aí garantido. Mas, Pitoli, né? É tão óbvio, né, o porquê da criação desse ambiente de policiamento, ultrapoliciamento e perseguição dos cidadãos, porque as pessoas estão tão conectadas, elas ficam sabendo do que o governo quer fazer e começam a pressionar e obrigam o governo a mudar de decisão. Hoje, por exemplo, nós tivemos a decisão, não sei se você estava no voo, mas o governo tinha publicado um decreto obrigando a colocar a data de validade nos ovos. E aí houve uma pressão popular, principalmente capitaneada pelo Partido Novo, que apresentou um projeto de decreto legislativo, e o governo recuou. E você viu quem seria beneficiado com essa máquina? E é logo a única governo, empresa que tinha? Né? Pois é logo o governo que se diz defensor da agricultura familiar. Mas vá, está longe disso. Então o governo está com ódio mesmo, o governo petista tem ódio das redes sociais Júlia, e das pessoas com o celular na mão. Júlia, eu hoje numa conversa com o Felipe Barros, descobri, por exemplo, que a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, está emitindo certidão de nascimento falsa para índios paraguaios. É mesmo? Segundo o deputado Felipe Barros, no oeste do Paraná, e os índios paraguaios vindo para terras brasileiras e ocupando propriedades de pequenos produtores que já não sabem o que fazer. Começam os conflitos violentos. Aí te pergunto, tem outra situação. Nós temos hoje a pecuária leiteira, que 1 milhão de famílias no Brasil vivem da pecuária leiteira.
e já não sabe mais o que fazer, porque não é ele, não é o produtor que põe o preço no seu produto. É o mercado, de uma certa forma, balizado por questões internacionais, destruindo o produtor local. E não é questão de proteger, não é protecionismo que eu estou pedindo, é só uma relação justa. E você acha que esse governo está preocupado com estes? Então, é do ovo, é o índio paraguaio que chega invadindo, é a produção leiteira. Então, a gente está vivendo um momento no Brasil onde está difícil acreditar que a justiça, o trabalho, todos os códigos aí, processo penal, tenham valor. É isso que eles fizeram a gente perder em algum momento. Eu não acredito mais nisso, né? Em algum momento você já deve ter mencionado essa frase. Não é possível, eu não acredito mais. Eu acho que o brasileiro hoje ele se surpreende com poucas coisas, né? Hoje, por exemplo, mais uma vez, a gente vê uma notícia de que o ministro Dias Toffoli anula as condenações, né? No caso de Zé Dirceu, assim como já anulou diversas multas no processo da Lava Jato. Então, assim, o brasileiro, eu acho que ele já se anestesiou diante de tantos absurdos que acontecem. O comum e o normal, né? A gente tinha que fazer uma diferença, uma distinção sobre isso, né? E a gente está normalizando questões onde a gente deveria estar brigando. Mas eu sinto o povo cansado, ou um povo passivo a um ponto, por conta da sua história. Eu acho que o brasileiro sempre foi passivo. Sim. Para mim, ficou muito clara a passividade do brasileiro durante o período da pandemia, que a gente via os decretos mais absurdos sendo implementados e as pessoas, muitas, apoiavam cegamente, sem contestar, começavam a denunciar quem era contra e não tínhamos uma quantidade suficiente de pessoas para se opor aos absurdos desses decretos durante o período da pandemia. A gente viu, por exemplo, não sei lá em Bauru, mas no Distrito Federal a escola pública ficou mais de 2 anos fechada. Também em São Paulo, sim. E enquanto a escola privada já tinha voltado a funcionar. Então, esse exemplo deixa tão claro que o brasileiro é capaz de assimilar uma injustiça, porque é uma injustiça com o aluno da rede pública. Se não está atingindo o meu filho, então deixa correr solto. Mas mesmo os pais de crianças da escola da rede pública não se opunham. Então, eu não sei, Pitoli, se realmente é uma ignorância profunda, eu não sei se é uma baixa autoestima, mas que o brasileiro é passivo, aceita cabresto fácil, aceita. Júlia, onde a gente estava quando o Lula foi solto? Em algum momento a gente deixou isso passar com uma sutileza, com um instinto de normalidade. A gente aceita a regra de que não pode chamar Lula de ladrão. Não pode. Uma pessoa condenada por corrupção... Eu brinco assim, ele foi porteiro, ele deixou de ser porteiro, ele vira o quê? Um ex-porteiro, né? Ele é um jogador de futebol, ele deixa de jogar e vira um ex-jogador. Um presidiário que deixa de ser um presidiário... Então, não pode falar. Mas não é estranho? Não é estranho? Não houve, ele não foi inocentado em momento nenhum. Porque quando uma pessoa é inocentada, e aí pode acontecer a revisão de um processo, e aí não, olha, declaramos culpado na primeira análise e agora na segunda análise ele foi inocentado. Ok. Mas não foi isso que aconteceu. Então, quem era ladrão, sem dúvida, foi inocentado, deixou de ser ladrão. No caso do presidente Lula, não foi o que aconteceu. Ele foi condenado, só que houve a anulação do processo por questão de foro. De foro. Se deveria ter sido iniciado em Brasília, se deveria ter sido em Curitiba, mas assim, inclusive tem vários juristas que falam que nesse caso o foro tão pouco importa, porque era uma situação que envolvia todo o território nacional. Sem dúvida. Então poderia ter sido iniciado em qualquer momento, mas assim... E a gente deixou isso passar, Júlia. Então a gente precisa... É aí que entra o teu programa, Fio Diário, Marco, Auriverde, né, nesse despertar dessa reflexão, né, com o nítido empenho de fazer com que os outros pensem. Gente, atenção, você precisa compreender que discutir a política como a gente vem discutindo, com profundidade, não é o não porque não é o simplesmente aceitar. Isso melhora a condição do voto, isso melhora a condição da cobrança, isso melhora, de alguma forma, a relação com quem está aí mandando e desmandando.
né, enviando emendas assim, emendas assado, e a gente sem saber de fato o que está acontecendo com aprovações que estão acontecendo agora e que vão impactar nossas vidas, como a tal da reforma tributária. A gente está sabendo, desde o primeiro momento, quando o PT colocou essa reforma tributária na mesa, por exemplo, Júlia, eu fiz a pergunta na rádio reiteradas vezes. Eu falei assim, quanto eu vou pagar a mais? É só isso, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Eu só quero saber por que eu vou pagar mais. Eu estou falando do PT. E aí a gente vê Alguém tanta respondeu? gente, não. Mesmo porque eles... Depois que aprova, fala o IVA mais caro do mundo. Então, no final das contas, ainda nem se sabe o tamanho do impacto, né, do IVA, porque tem uma série de setores Mas tá aprovado. que vai depender de uma legislação complementar, e aí não se sabe exatamente, mas já sabemos que vai ser o maior IVA do mundo. Então, né? mas perceba... E tinha muita gente que estava comemorando, aprovamos a reforma tributária. Aliás, o brasileiro, ele adora comemorar sem entender e comemorar vitórias que não são suas. Fernanda Torres ganhou o prêmio. Vamos lá. Parabéns para ela. Eu acho muito, eu fico feliz quando uma pessoa é reconhecida no seu mérito. Agora, falar que é uma vitória do Brasil, essa é uma conquista do Brasil. Não, isso é uma conquista da Fernanda Torres. Exato. Inclusive, não tem nem dinheiro público nesse filme. O presidente Lula pega o celular e fala, Fernanda, parabéns, é uma vitória para o Brasil, cara pálida. Um projeto 100% privado. Mas é a distorção, né? 100% privado. Então, por que é uma vitória para o Brasil? Né? Aí comemorar a reforma tributária. Tem a Rouanet, a gente sabe. Júlia, eu acho que a gente tem muito para avançar nesse sentido, né? Dessas discussões, ampliando as discussões, mas melhorando a qualidade da discussão. A gente vai precisar disso. Vou te fazer uma pergunta. Você acredita que o presidente Bolsonaro vai ser preso? Não, não acredito. Não acredito. Por quê? Porque eu entendo que, embora seja esse o objetivo, eles precisam calcular, de fato, os riscos. O cenário não está... Quais são os riscos que você enxerga, assim, de imediato? Para o Bolsonaro ou para quem está querendo prendê-lo? Para quem determinar a prisão dele. Por exemplo, no mesmo dia em que a gente recebe a denúncia, sai ontem à noite e hoje pela manhã sai a informação, por exemplo, do Pavlovski, do Rumble e da empresa do Trump, né, que movem uma ação na Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes. Júlia, as consequências disso a gente ainda não sabe. Mas eu estive dias atrás com o presidente por horas e o que eu pude perceber, até fiz esse relato, há tempos eu não o via tão leve. Olha só. Tão leve. Não, mas dá para perceber. A gente vê que o presidente Bolsonaro está mais tranquilo mesmo. No momento que, teoricamente, se nós não estivéssemos com Trump no poder nos Estados Unidos, com Rubio na Secretaria de Estado, com o secretário de Estado, com Elon Musk ocupando a posição que está ocupando hoje, com a Maria Elvira Salazar fortalecida como saiu, e com Eduardo Bolsonaro fazendo a ponte que está fazendo, da forma como está se dando, eu acho que a gente teria um momento diferente para estes também. É que, inevitavelmente, há um plano a se cumprir. O que a gente sabe até aqui é que, embora tenham dito que nada foi encontrado no celular do Bolsonaro que pudesse condená-lo, eles procuram um espaço para que isso aconteça. Para você ter uma ideia, né, eu vivi um momento, passado o segundo turno das eleições do ano passado, um dia antes da eleição do Trump, 4 de novembro de 2024. Isso é uma matéria estampada no UOL, dizendo que eu, Alexandre Pitoli, desconfiava do processo eleitoral do Brasil. Nossa, que crime! Uau! Mas numa tentativa nítida de me colocar no colo do gente, Moraes. Olha, olha o que a gente está vivendo. Vamos dar uma pausa aqui. Não é pausa na gravação, não. Vamos dar uma pausa. Desconfiar de urna, meu Deus, virou crime. Pois é, sabe o que eu tenho pedido? Que democracia é essa, meu Deus? Eu tenho pedido só para a gente ser igual a Venezuela. Só isso. Nesse caso, eu só quero ser igual a Venezuela. Será que pode? Qual o problema de cobrar um aprimoramento de um processo? Que loucura, meu Deus, que loucura. É isso que eu falo, tem que ser muito gado para aceitar essa imposição de que você não pode questionar o funcionamento de algo numa democracia, meu Deus. Pois é. Não, e o que eu estou cobrando, simplesmente, é o aprimoramento de um processo. Porque se Biden conseguiu exigir de Nicolás Maduro a impressão do voto e a contagem pública dos votos através das atas, que disse todo esse processo que o resultado era Edmundo Gonzalez,
o eleito da Venezuela, por que eu não posso querer o mesmo para mim no Brasil? Sabe o que a pergunta original? Por que os países da vanguarda de desenvolvimento tecnológico não adotam a urna brasileira? Julia, eu estive em Israel. Vamos lá. Japão. Eu estive em Israel. Estados Unidos. 2 meses depois do ataque. Israel. Alemanha. Pois é. Não, eu estive em... Gente, só uma pergunta. Eu fui visitar um kibbutz, o de Niroz, que foi atacado. 2 meses depois, eu fui convidado para Israel, numa situação de guerra, e fui. E fui ao parlamento israelense. E perguntamos sobre o voto. E aí a resposta de quem nos recebeu, do parlamentar que nos recebeu, foi a seguinte: o país mais tecnológico do mundo usa cédula de papel. Pois é, gente. Veja. É claro que, vamos deixar muito claro, ninguém defende que se abandone a urna eletrônica para voltar o papel. Não, não é isso. Porque os esquerdistas adoram deturpar. O próprio Barroso em Oxford falou dessa forma. Não, a questão é o seguinte: voto na urna eletrônica, nós somos um país continental, a urna tem condições de dar o resultado rápido, só que ao mesmo tempo que você tem o voto na urna, você poderia ter o voto impresso ali, e aí você tem fiscais de diversos partidos, e aí eles são capazes de extrair o extrato ali da urna e fazer a contagem ali. Várias pessoas olhando, os partidos mandam seus fiscais. Não tem como você construir uma mentira envolvendo milhares de pessoas. Não tem como. Com algo que hoje é inconstitucional, porque a Constituição pede a materialização do voto. E ele não existe, ele é um kilobyte, aí, um bytezinho qualquer, que a gente não consegue pegar. Não, e aí virou assim, virou um mantra. Então, assim como nós temos o mantra do Viva o SUS. Mas perceba o seguinte, mas só para te dizer com relação à tua pergunta do Bolsonaro preso. Não, do Bolsonaro preso, né, que você me faz se vai ser preso ou não. E aí, por que eu falei do processo eleitoral? Porque Bolsonaro sabe que no inquérito 1361 de 2018, pedido por Rosa Weber, ainda presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela pede para que a Polícia Federal investigue a invasão de hackers dentro de toda a estrutura do tribunal, inclusive das caixinhas. E Bolsonaro aponta nesse inquérito que a gente teve acesso através do Poder 360, que parece-me que conseguiu o processo, e eu tive acesso por conta disso, páginas 8, 18 e 19, conta tudo isso que aconteceu dentro desse inquérito, que Bolsonaro conhece desde 2018. E ele sabe que para a eleição de 2022 nada aconteceu para que fosse corrigida essa rota, para que os problemas apontados por esse inquérito, né, por aquela investigação, trouxessem soluções para o que foi apontado. Junto a isso, Bolsonaro certamente tinha todas as informações relacionadas ao SAID, com o CIA, apoio da CIA, apoio do FBI e outros órgãos. Bolsonaro sabia disso. Então, Olavo de Carvalho sabia. Pois é. Então, a partir daí que eu vejo, Júlia, eu vejo que é um Bolsonaro que tem informações que nós não sabemos quais são. Ele sabe de coisas que muito provavelmente, como ele fez na volta das férias, que ele esteve em Alagoas, aqui no aeroporto de Brasília, que chamou uma coletiva e pede atenção dos jornalistas para esse inquérito 1361 de 2018, ou seja, tem muita informação aí. E esse Bolsonaro leve, do jeito que a gente conhece Bolsonaro, esse Bolsonaro leve, com tudo o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, inviabilizando em breve, e a nossa torcida, passaporte desses ministros, bloqueio de bens desses... Acho que isso vai ser o mínimo que vai acontecer. Eu entendo que... Mínimo. Eu acho que esse plano ele deve ter agora um processo um pouco mais lento. Porque, e não assim, vejo a prisão de aqui Bolsonaro. no Brasil eles já não conseguem, né? Não. Eles não podem sair para nenhum lugar. Por uma lugar, decisão própria, né, Júlia? Né? Eu vejo que eles decidiram isso. E aí, o exterior sempre foi uma fuga, né? Para ter um momento ali de humanidade, né? Porque é como se não fossem humanos, né? Deuses do Olimpo, que estão acima de tudo, que passam por cima da lei, da nossa Constituição, certo? Mas lá fora eles poderiam experimentar um pouco da vida comum.
não vão poder mais. Em breve, porque eu se a sinto que não. determinação for essa de caçar o passaporte para os Estados Unidos, pode haver um acordo junto à União Europeia extensivo à União Europeia, extensivo a Israel, extensivo ao Pode chegar Canadá, a 180 a México. países. Assim, vai sobrar, vai faltar muito pouco. Vai sobrar China, né? Vai sobrar Rússia, Irã, né? Belarus, lugares maravilhosos. Cazaquistão. Então você acha que o presidente Bolsonaro não vai ser preso por causa desse contexto americano? E não só por isso, por informações que ele detém. O meu medo, exatamente por ele deter informações ultra privilegiadas, é de que ele seja preso e de que ele pereça, assim como o Clesão pereceu. O meu medo é esse. Não vejo essa possibilidade, Júlia. Primeiro que não desejo, e segundo que não Mas consigo tomara acreditar. que seja uma conjectura. E olha, Mas a gente vê muita gente na Rússia morrer de uma forma estranha, né? Assim, caindo de prédio de 20 andares. A gente vê isso acontecendo. Infelizmente, não está muito distante do mundo real de hoje, né? Júlia, e eu acho que a gente abre uma possibilidade com o que vem dos Estados Unidos de passar o nosso poder judiciário a limpo. Porque, assim, não dá para imaginar que o que Toffoli está fazendo não dá, gente. Seja simplesmente porque imoral. Ele entendeu que era esse e detalhe, o melhor esse estado de coisas que a gente vive no Brasil começou exatamente com o cerceamento daquela revista que falava do ministro Dias Toffoli, né, um amigo do meu pai. Começou ali, mandou tirar de circulação e aí a gente viu todas as outras decisões que se sucederam, né? E aí passou a ser normal suspender publicação de artigos, publicação de livros, passou a ser normal cortar perfil de jornalista ter que fugir do Brasil. E o que me entristece é que muitos brasileiros apoiam isso, sabe? Eu conversei com um ex-PGJ, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, há tempos atrás, e ele me disse na entrevista o seguinte, Júlia, falei, quando tiver um aplaudindo, eles vão se encorajando e fazendo. A população tem que entender que está tudo errado, independentemente da sua ideologia. Quem seja. Independentemente da sua ideologia, está tudo errado. E o chicote muda de mão. Muda de mão. É isso aí. Muda. E convenhamos, né, que agora o chicote está em mãos muito poderosas, né? Porque, assim, é simplesmente a mão dos homens mais poderosos do mundo, a começar por Musk, que é o homem mais rico do mundo. E num país onde quase todo mundo tem preço... Não, e a gente sabe o que aconteceu aqui, né, Júlia? Pitoli, o chicote muda de mão. O chicote hoje, mundo afora, está nas mãos da direita. E, sinceramente, eu espero que a direita não faça como a esquerda, não seja injusta, não persiga, não humilhe, não maltrate, certo? Eu espero que a direita, mundo afora, Argentina, El Salvador, Estados Unidos... Itália tá maravilhosa, Meloni. Talvez uma mudança agora a gente vai ver na Alemanha também. Não sei se vai acontecer, mas está caminhando para ter uma mudança na Alemanha. Já aconteceu aqui nas eleições municipais brasileiras, né? Mas o chicote está hoje na mão das pessoas mais poderosas do mundo. E que só querem a verdade. E que sabem o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente, então, pode ter esperança? Eu tenho total esperança. Aliás, eu disse em Copacabana, em 21 de abril do ano passado, né, a gente caminha já para uma nova manifestação em Copacabana, dia 16. Eu disse lá no 21 de abril, falei para o Sérgio Tavares, para o repórter português, jornalista português, eu disse, a gente está muito longe de um porto seguro, mas existe a possibilidade de um vento de mudança. Esse vento está aí, ele está soprando forte agora, a gente pode ter um sinal de terra à vista a qualquer momento, sabe, Júlia? Só que a gente não pode perder a nossa linha, a nossa coerência, a nossa persistência, que foi o que nos trouxe até aqui. E para quem nos acompanha, lembre-se que o poder está na informação. E a gente precisa buscá-la todos os dias em fontes seguras para que a gente, de fato, possa fazer no Brasil melhor. É isso, cuidado, né? Pitoli, eu quero agradecer imensamente aqui a sua presença. Né? Eu adoraria continuar aqui, mas nós temos um compromisso agora com o presidente Bolsonaro, inclusive, né? Então, é sempre bom ver pessoas lúcidas, pessoas com coragem, pessoas positivas, levando essa forma de pensar
de uma forma tão espalhada Brasil afora. Obrigado, Júlia. Parabéns pela tua iniciativa. Haja lucidez para um Brasil que também, além dessa lucidez que a gente luta, que a gente lute pela nossa liberdade. É fundamental. É isso aí, Obrigado, pessoal. Júlia. Haja lucidez com o Pitoli, mais um episódio. Eu quero convidar você a assistir aos próximos e também compartilhar esse episódio com seus amigos, acompanhar os nossos cortes também. Haja lucidez!